Josi Lourenço, para quem não conhece, eu sou fisioterapeuta, tenho uma formação em fisioterapia e depois eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em saúde da mulher pela Faculdade de Medicina da USP, onde eu tratei pacientes com dor pélvica crônica, que é o tema que vai ser abordado hoje, e uma das causas da dor pélvica crônica é a endometriose. Nós vamos fazer um sorteio para quem ficar até o final, então a Flá já falou um pouquinho aí. Primeiro eu quero anunciar a ganhadora do sorteio da semana passada, que foi a Cláudia Queiroz. Ela ganhou. Ai, Kátia, linda, melhor físio. Linda. Ela ganhou a aula de yoga com a Juju Cavalcante, então ela já está lá marcando com ela. Que E legal. nessa semana a gente vai sortear 2 brindes. Vai ser uma aula de yoga para quem está em Maresias, da Pati, né, da Casa Prana, e um funcional na Atlite, que é um lugar maravilhoso no Itaim, que tem a Vanessa Menache e o Alan Menache, que são os treinadores funcionais. Vai ser sorteado aí para quem ficar até o final. É um treino funcional para quem é de São Paulo, né? Então vão ter 2 sorteios, cidade de São Paulo e cidade de Maresias. Que legal. E agradecer esses apoiadores, né, Josinha, para estarem aí incentivando o nosso projeto, né? É, E espero que eles acreditem aí nesse processo e continuem nos apoiando, que a gente precisa dessa força. isso aí, agradecer eles muito e sempre ajuda, né? Um brinde Com ajuda todo mundo. certeza. E aí tira a galerinha do pudim, né? Porque a gente precisa, a mulherada Isso! precisa sair do pudim, porque temos pernas e não temos raízes, né? É, Então, bem-vinda, Josinha. Eu, como não sou tão da área, né, dessa área da parte pélvica, né, Josinha? Então, tem algumas questões, tá, para trazer para você, algumas dúvidas que foram. Eu fui, né, pegando alguns estudos relacionados com a alimentação e aí foram também me surgindo algumas dúvidas referente a essa doença, a essa patologia, tá? Então, vou fazer umas perguntinhas para você. E depois a gente vai dar um brief aí na parte da nutrição, né? O que, que a nutrição pode colaborar aí na diminuição dos sintomas, né? Às vezes até um pouquinho na diminuição da própria infecção, inflamação, né? Da sim. endometriose, reduzindo às vezes um pouquinho do tamanho da lesão. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Josinha, conta pra gente o que que significa a endometriose? O que que é a endometriose propriamente dita? Então, para falar da endometriose, a gente tem que falar do que é o útero, né? Então, o útero é um órgão que está na pelve feminina, e ele tem várias camadas. Uma das camadas é a parte mais interna, que é chamada de endométrio, né? E o útero ele se coloca na pelve, no meio da bexiga. Então, a bexiga, o útero e o final do intestino. Então, quando células do endométrio, que são essas células que estão lá dentro do útero, vão para outros lugares, então elas vão passear em outros lugares, elas migram, pode ser no ovário, pode ser na bexiga, pode ser no intestino ou em qualquer lugar da cavidade pélvica, acontece a endometriose. Então, isso seria a endometriose. Então, células que estão do endométrio vão parar em outros lugares. E elas reagem conforme o ciclo da mulher. Então, isso que complica, né? Então, dependendo da situação e dos hormônios e do ciclo da mulher, essas células que estão fora do útero vão reagir e podem causar aí sintomas, né? Uhum, uhum. Nossa, complicado, né? É, E, bom, Jô, você deve ser super experiente, né, em relação a ter o carinho e o cuidado, né, com essa mulherada. A gente teve o exemplo da Anitta, né, Josinha, que depois você pode falar melhor, né, como foi essa história dela. Mas realmente é de se alertar mesmo, né, para esse processo, porque nós mulheres, a cada dia, né, cada vez mais a gente vem apresentando alguns sinais e sintomas que a mulherada vem achando que é normal, né? E continua convivendo com isso, com a dor, né? Com a sensação de infecção, inflamação, né? Que vira sistêmica. Então, é muito gratificante ter você aqui explicar. Eu mesmo sou leiga, né, nessa parte. Então, conta pra gente um pouquinho em relação aos sintomas, né? Quais seriam aí os principais sintomas dessa doença, Josinha? sim.
Então, a mulher, ela vai desenvolver os sintomas dependendo do órgão que for atingido pela endometriose. Então, se atingir a bexiga, ela vai provavelmente ter mais sintomas urinários, né? Então, ela pode ter sensação de que não esvaziou, ela faz xixi, pode sentir dor, pode sentir que não esvaziou tudo, pode ter cistite de repetição, que é uma sensação, né? E confundir isso com a endometriose ou não, ou ter as duas coisas. Ela pode ter sintomas, então, evacuatórios, né? Se ela tiver no intestino. Então, também sensação de que não esvaziou, ela vai no banheiro, faz cocô, sente que não saiu tudo, fica com aquela sensação. Pode oscilar entre constipação e diarreia, né? Diarreia. Então, assim, ela ter alteração nesses, nas fezes mesmo. Então, ela pode sentir, assim, dificuldade para evacuar em algumas situações e em outras não muito, né? Então, oscilar Uhum, nessa questão. uhum. Dificuldade para engravidar, isso pode ser a endometriose está associada à infertilidade, tem alguns estudos que falam que até 40%, Nossa, ainda não se tem bastante. certeza, é alto, principalmente quando é no ovário, quando afeta o ovário. Uhum. E depois eu falo como saber o foco. Aí ela está fazendo uma pergunta. Ana, é muito boa essa pergunta, não vou esquecer. Mas assim, além disso, dor na menstruação é muito comum, dor entre menstruações e dor na relação sexual também, tá? Uhum, uhum. E Então, aí falar um pouquinho, pode aqui, falar. Josinha, tem duas perguntas. Como saber os focos? E depois, se Sim, tem algum exame algum exame específico. específico. Tá. Isso. Eu vou falar sobre isso, assim, essa questão de exame e sintomas, ela é muito bem determinada pelos médicos, né? A avaliação é feita pelo médico, né? Não é a fisioterapeuta que avalia, a fisioterapeuta faz parte do tratamento clínico, né? Mas aí eu vou falar um pouquinho para que as mulheres entendam e consigam perceber isso nelas, né? Que é o que Isso, a e pedir gente consegue ajuda. ver. Isso mesmo. Então seriam esses: dor na menstruação, dor entre Uhum. menstruações, dor na relação sexual, dor para evacuar, dor para fazer xixi e dificuldade para engravidar. Esses são os sintomas Incontinência, mais não. comuns. Urinária. Oi? Incontinência. Incontinência, muito raro. É Tá, mais comum ela ter retenção urinária, tá, né? Eu tá, vou agora, depois quando eu explicar um pouquinho, essa questão vai ficar mais fácil. Ela pode ter incontinência, mas o mais comum é retenção, tá. E retenção aí, urinária. legal. E aí, como que você, Josinha, no seu trabalho da fisioterapia pélvica, entra ajudando aí a combater todos esses sinais e sintomas e no tratamento mesmo da endometriose? Tá. Vamos pensar um pouquinho assim, se o trabalho da fisioterapia ele vem muito conjuntamente com o do médico, né? Então, assim, a dificuldade que essas pacientes têm de conseguir um diagnóstico, ele é muito comum, né? As mulheres, elas demoram aí, em média, de 9 a 12 anos para conseguir um diagnóstico. Por quê? Porque ela vai tentar, então, assim, se a gente pensar quem trata primeiro a endometriose, a fisioterapia trata, mas geralmente ela vai passar naqueles médicos que é urologista ou coloproctologista, dependendo dos sintomas que ela vai apresentando. Então, por exemplo, eu tô com sintoma urinário, né? Eu tô com dor para fazer xixi, eu tô aí com cistite de repetição, eu vou no urologista. Então, aí eu vou passar, ele vai me dar, às vezes, antibiótico, né? Porque vai aparecer bactéria, ou não, mas quando aparecer, vai dar um antibiótico. Aí vai tratar, e aí ela vai voltar, e aí ela vai voltar. Então, a dica que eu dou para as mulheres é que, assim, quando começa essa repetição de sintomas, que ela discuta isso com o médico que está tratando ela. Então, pode ser, se for um sintoma ginecológico, discutir isso com a ginecologista. Se for um sintoma urológico, discutir isso com o urologista. Se for um sintoma intestinal, discutir isso com o coloproctologista. Então, falar, olha, eu estou fazendo esse tratamento, mas ele não está funcionando, né? Vamos ver o que, que pode ser. E aí entra na pergunta que ela fez, que é como obter o diagnóstico, né? Então, por isso que demora para obter o diagnóstico, porque é uma alteração que ela é multifatorial, ela vai aparecer em vários lugares do corpo e ela vai ter dificuldade de ter o diagnóstico. Geralmente, esse diagnóstico é feito através de imagem, então Uhum, aí vai depender do lugar, né, que tá esse foco. O uhum. médico vai achar qual o melhor exame de imagem para fazer, mas geralmente é uma ressonância magnética, né? Aí ele vai
verificar os focos e aí vai dar o diagnóstico da endometriose. Então, responde a pergunta que ela fez, que é qual exame, né? Depois disso, aí sim, ela pode tratar antes, mas quando ela tiver um diagnóstico, ela pode tratar com a fisioterapia, né? E aí a fisioterapia vai ter muitos recursos aí para tratar. Então, é para falar já sobre a fisioterapia? Então, como trata? Ou você quer falar Pode falar, Josinha, Posso pode falar. falar? Depois eu falo a Tá. minha parte. E aí a gente Tá, é que depois eu no final disparei a falar junta. aqui, né? Então, Então, assim, primeira dica, assim, dicas que eu dou, né? Procurar um Uhum, fisioterapeuta que seja especialista na área pélvica, né? Na saúde da uhum, mulher na área pélvica, porque não é uhum, todo fisioterapeuta que vai conseguir tratar. O uhum. mesmo vale para o médico, tá? O especialista. Então, assim, quando a pessoa tem o diagnóstico da endometriose, é importante que ela procure um especialista para tratar. Uhum. Por que essa coisa do especialista? Porque vamos pensar que se avaliou-se que ela tem a endometriose mesmo, conseguiu o diagnóstico, que é Uhum, demorado, a gente sabe que é complicado, bom, conseguiu, apareceu lá, ela tem sintoma. Aí o médico vai decidir, bom, vamos fazer um tratamento clínico ou vamos fazer um tratamento cirúrgico, né? Aí a fisioterapia vai entrar no tratamento clínico, que vai ser tratar essa paciente. O uhum, tratamento clínico do médico muitas vezes é hormonioterapia, então ele vai entrar com hormônio para uhum, diminuir esses sintomas. uhum. E se caso ele achar que sim, né, e a paciente e o médico discutirem, eles vão fazer uma cirurgia. A cirurgia ela precisa ser muito bem feita, né? Se não for feita por um especialista, corre risco de voltar, que é o que acontece muito, é muito comum, né? Então, essa Nossa, não recidiva sabia da recidiva. da endometriose. Nossa. Então, os Uhum, focos, se não são bem tirados, né? Se o médico não tem uma experiência nessa área, ele pode ir uhum, lá fazer não tirar todas as células e aí essa uhum. célula vai se desenvolver de novo, vai se Aham, aumentar, né? Vai se proliferar e vai voltar os sintomas. Então, uhum. por isso que sempre procurar um especialista. E tem alguns estudos também que é muito legal de falar isso, isso é novo, que falam que até depois da cirurgia é interessante a mulher entrar com hormonioterapia, né? Porque isso Mesmo pode depois. diminuir a recidiva de Uhum, endometriose. Agora, isso tem que ser uhum, discutido entre ela e o médico, né? Então, assim, uhum. tem mulheres que não podem receber hormônio. Então, assim, isso vai ser uma discussão entre ela e o médico, né? E o médico, de preferência, um médico especialista, Uhum, uhum. né? Nossa, muito Agora, interessante. falando da fisioterapia, né? A Uhum. fisioterapia no tratamento clínico, ela vai procurar reduzir a dor dessa paciente. Então, vai começar por aí, né? Analgesia. Então, vai Tá. trabalhar tanto, né, antes da cirurgia quanto depois, Uhum. né? Então, assim, se você pensar que todos os músculos, né, e todos os tecidos do corpo podem sofrer alguma alteração quando você passa muito tempo com dor, né? Uhum. Uma Então, a inflamação, gente né? é uma inflamação. Por isso que fala também que a endometriose, ela é considerada uma patologia sistêmica, né? Por Uhum. vários motivos, dentre eles essas células inflamatórias, né, que vão Uhum. repercutir no corpo inteiro dessa mulher. Uhum. Essas células inflamatórias, elas podem também alterar o tecido, né? Então, tecidos como músculos, nervos, e até causar uma hipersensibilidade dos nervos. Uhum. Então, se a gente pensar que essas pacientes ali ficam, às vezes, anos e anos, né? Tendo essa experiência traumática com a dor, isso pode ser muito comum, né? Uhum. Então, Uhum. além dela ter uma inflamação no corpo inteiro por células que são causadas pela dor, ela, além disso, ela pode ter uma hipersensibilidade nervosa, então, nesses órgãos ou não, né? Porque eu não sei se eu estou sendo muito técnica, se todo mundo vai entender, mas assim, tem uma teoria de inervação cruzada que alguns órgãos, por exemplo, recebem a mesma inervação que Uhum. outros, né? Então, Uhum. ou outros órgãos, ou outros músculos, ou outros tecidos do corpo. Super dá para Então, se ela. entender. Oi?
Super dá para entender dessa forma, É, Josinha. então, assim, por exemplo, se ela tiver uma inervação recíproca em determinados órgãos e sofrer dor naquele órgão, ela pode Uhum, desenvolver naquele tecido ou naquele órgão. uhum, Então, isso é o entendi. que a fisioterapia vai tratar, né? Uhum, uhum, E como vai tratar isso? Dando experiências diferentes de dor para essa mulher, né? Experiências uhum, que não são de dor. Então, uhum. tratando esses nervos, tratando esses tecidos. Isso é uma das coisas que a fisioterapia faz. E aí Tem são utilizados aparelhos, Josinha, ou é mais sim, exercício? sim, isso. Nós utilizamos vários recursos, né? Dentre Uhum, eles, aparelhos que podem causar essa neuromodulação, que é uhum. uma pergunta que me fizeram hoje, quando a gente falou do tema, me perguntaram sobre neuromodulação. Então, por isso que eu estou explorando também um pouquinho dessa parte. É importante entender que essa neuromodulação ela precisa, e às vezes a paciente ela pode ficar com esses sintomas mesmo depois de não ter nenhum foco de endometriose, porque ela alterou mesmo o tecido, né? Alterou o Uhum. nervo, alterou o sistema nervoso central e alterou alguns tecidos. Então, isso é importante falar. E além disso, a fisioterapia também vai tratar a tensão, né? Então, o que que é tensão? É quando o músculo recebeu informações de dor, ou Uhum. órgãos receberam informações de dor, passaram para esses músculos que estão próximos. Então, Nossa. por exemplo, não, a neuromodulação pode ser só presencial, Lilian. É a Lilian. Foi ela que fez a pergunta, ela é ótima. É só paciente? Não. É, É? isso. Uhum. Ela vai ser minha paciente, ela vai fazer uma cirurgia agora dia 23. Então, ela Uhum, está no uhum. caminho, né? Pelo menos já Mas a descobriu. fisioterapia pode. Oi? Pelo menos descobriu e agora vai embora, né? Isso. Então, tem outra parte outra parte que é importante falar, que a fisioterapia também trata, que é a tensão nos músculos, né? Então, essa experiência de dor que a paciente vem trazendo, né? Não necessariamente vão estar nesses músculos mais próximos, mas podem estar também. Então, assim, é bem comum encontrar paciente com tensão, nódulos, como se fossem nódulos, aquelas bolinhas que a gente sente no pescoço quando está muito tensa, né? Dentro da cavidade pélvica. Então, é bem comum isso, tá associado, e a fisioterapia vai tratar isso. Esses nódulos, eles podem irradiar para outros órgãos Uhum. e outros músculos, e também podem trazer algumas tensões em outras partes. Então, por exemplo, perna, abdômen, Nossa. diafragma, Uhum. a respiração dessa paciente também é diferente, então a fisioterapia vai tratar isso. Nossa. Uhum. E principalmente nos músculos do assoalho pélvico, que são esses músculos que estão próximo desses órgãos que a endometriose tem como preferência e alvo, eles podem ficar tenso. Então, essa hipertensão de assoalho pélvico pode causar também sintomas urinários, intestinais e sexuais. Então, uma mulher Uhum. que às vezes ela está com uma endometriose que não deveria causar tanto sintoma, mas ela sofre muito durante a menstruação, ela vai ter Uhum. muita tensão. Essa tensão vai entrar num ciclo, né? Ela vai entrar num ciclo vicioso de ter tensão, a tensão vai gerar mais dor, a dor vai gerar mais tensão, e ela vai trazer isso para o assoalho pélvico dela, e esse assoalho pélvico tenso vai causar mais sintomas urinários, mais sintomas intestinais, e pode Uhum. também causar sintomas sexuais. Então, isso é importante tratar durante e depois da cirurgia, tá? Antes de fazer a Uhum. cirurgia e principalmente depois. Porque essa mulher pode dizer, poxa, agora eu fiz a cirurgia, tirei tudo e tô aqui ainda com E sintoma. ainda Então, assim. Uhum. é. Então, um Então, resumão, assim, teoricamente, essa inflamação, ela irradia, então, para esses órgãos que estão dentro do assoalho pélvico, e aí até mesmo você isso. tirando, né, através da cirurgia, esses pólipos e tudo, você mesmo assim ainda tem que fortalecer toda a região ao redor para poder a paciente ter uma pequena melhora ali, né, dos sintomas de dor. É isso, Josinha? Ela vai ter uma experiência diferente de dor, né? Uhum, Porque uhum,
além dessa alteração a nível tecidual, né, no tecido, de ficar mais tenso por causa da dor, ela também Uhum, pode ter uma sensibilização central. Então, trazer isso para o cérebro e para uhum, o sistema nervoso, que é uhum, a coluna. uhum. Então, talvez ela não tenha mais tanta tensão, mas ela pode estar ainda com esse trauma e com essa hipersensibilização nervosa, né? E Uhum, aí uhum, entra muito a neuromodulação com os recursos que a fisioterapia tem. Então, não é só aparelhos, né? Não é só terapia manual, mas aparelhos como laser, como até os exercícios. Então, tem exercícios específicos e uhum, individuais para cada mulher que podem trazer experiências diferentes para essa mulher de dor, né? Então, uhum. não trazer dor, porque tem muita paciente que às vezes tem dor em determinados movimentos por Nossa. causa dessa experiência que ela apresentou durante a endometriose. Então, tem Uhum, muita paciente que apresenta dor nas pernas, pode acontecer, né, por tensão. Então, uhum. alguns movimentos que ela fazia ou que ela faz, ela deixa de fazer por conta da dor. Então, trazer experiências diferentes para essa paciente, mostrando para ela que aquilo não causa mais dor para ela. Que aquilo foi uma Entendi. experiência que ela teve e que o sistema Uhum, nervoso dela levou a uma informação uhum, de dor. Então, uhum. não necessariamente ela tem que ter um dano no tecido para ela ter Entendi. dor, entendeu? Uhum, Pode que ela uhum. não tenha mais nada ali, mas ela ainda vai sentir dor. Nossa, é porque virou uma inflamação sistêmica, né? Vai para o sangue, né? Assim, de uma forma geral falando, né? Em termos Sim. generalizados, assim, vira uma inflamação, uma infecção generalizada do corpo mesmo, né? Que é aquilo que a gente sempre fala da gente É, estar inflamado o tempo inteiro, tá se inflamando o tempo inteiro e a endometriose ainda piora isso 1000 vezes e até conseguir reverter realmente com essa parte, né? Do cérebro, né? E tirar esse mecanismo de dor deve ser complicado mesmo, Josinha. E aí me é. surgiu uma pergunta aqui, José, será que eu posso fazer? Pergunta, se eu não souber, eu vou te falar que eu vou estudar para Em saber. média, assim, quanto tempo, Josinha? Depende do caso, da paciente, ou tem sei lá, em média são 10 sessões. Ó, tem uma pergunta aqui, rapidinho, Jô. Eu já operei endometriose, minha prima. Não tenho mais e ainda tenho muita cólica. Nossa, procura a Josinha, Prim, que ela vai te ajudar. É isso mesmo, ela ainda tem os sintomas dessa experiência de dor, né? Uhum, Então, ela uhum, vai, tanto o sistema nervoso dela, quanto talvez até o próprio órgão assimilou isso. Então, precisa uhum. tratar. Precisa tratar, buscar Precisa tratar. ajuda. Fê, depois eu te É, passo o contato da Jo, ela é ótima e atende aqui pertinho, viu, na região. isso. Isso aí. Josi, então me fala assim, em média, tá? Se existe, assim, né, que você quer, que nem fisioterapia, né, articular, né, ou muscular, que normalmente 10 sessões, 15 sessões, existe uma média ou não? Cada caso é um caso e tal, e tatatã. Cada caso é um caso. Assim, tem pacientes que eu já vi pacientes tentando tratar há bastante tempo. O que vai mudar é os recursos, né? Então, assim, eu gosto muito de recursos tecnológicos. Então, eu utilizo de um recurso que é uma eletromiografia que pode medir essa atividade muscular. Então, em vários músculos. Uhum, Então, principalmente no assoalho pélvico. Então, eu uso uhum, isso como um recurso para avaliar aquela paciente se ela tem essa tensão, essa hipertensão, né, de assoalho uhum, pélvico ou não. Se ela não tem, eu uhum. vou tratar de outra maneira, né? Então, assim, você utilizar recursos tecnológicos podem te dar aí um O tempo caminho. menor, né? Até mais fácil de avaliar, porque você Uhum, consegue perceber isso. Então, hoje até atendi uma paciente com dor pélvica crônica. Ela não apresenta hipertonia de assoalho pélvico, mas ela apresenta uma hipertonia em outros músculos. Então, eu estou uhum, focando nessa parte. Eu não estou perdendo uhum. tempo aí no Entendi. músculo que a Que gente não legal, Jo. consegue isso, porque senão eu teria que Uhum, passar muito tempo ali liberando essa musculatura e nem sempre ela vai estar tensa, né? Então, assim, isso uhum, ajuda muito. Mas é um tratamento difícil, tá? Não adianta ter expectativa que vai fazer uma fisioterapia e vai melhorar. Muitas vezes não. Até por essa uhum. questão sistêmica, né? Que a gente falou. Exato.
por uma questão de neuromodulação, né? Então, assim, o sistema nervoso, ele passou muito tempo. Então, a gente falou, mas vou falar de novo, é mais de 10 anos que essa mulher geralmente tem essa experiência de dor. Nossa. Então, imagina isso no sistema dela. Não vai ser com uma ou duas fisioterapias, né? Então, assim, vai depender de mulher para mulher e de caso a caso, o quanto isso também foi resolvido pelo atendimento médico, né? Então, isso também muda muito. E também muda da experiência de cada mulher. Tem cada mulher que tem, assim, uma sensibilidade diferente para dor, né? Então, isso é muito relativo, viu, Flavinha? Entendi. Não dá pra gente Então dizer. depende. Depende muito. Tá, Josinha, tem uma pergunta aqui da Fernanda de novo, que ela botou assim, nossa, mas que coisa, né? Por que que os médicos não falam? Então, o que que você sugere, assim, a pessoa vai fazer a cirurgia, ela já questiona o médico, como que você sugere da pessoa lidar após cirurgia? Porque realmente, se o médico não orienta, eu, por exemplo, não tinha esse conhecimento dessa linha, né? Dessa parte fisiológica da endometriose, essa parte anatômica e tal. Então, eu mesmo, se eu tivesse a endometriose até hoje, assistir essa live, eu ia fazer a operação, ia fazer o que o médico sugeriu e ir embora para minha casa, né? Então, como que as pacientes, Josinha, podem lidar numa situação dessa? Como que você pode instruir, né? Mesmo em caso não cirúrgico, como que você poderia orientar as pacientes a buscar um tratamento não tão, vamos dizer assim, não invasivo, eu quis dizer, mas assim, às vezes você não precisa de tanta medicação, né? Ou então o seu processo de recuperação mesmo da cirurgia. Como que as meninas podem lidar com isso, Jô? Não sei se eu fui muito clara na minha pergunta. Eu não sei bem o que ela está perguntando, se ela está perguntando por que os médicos não falam sobre a endometriose ou sobre a fisioterapia. Não sei se Não, a pergunta dela... neuro... Como é o nome do tratamento, José, que você falou? A Neuromodulação, por que os médicos não falam? Por que eles não orientam, Porque isso é uma coisa que... Primeiro, a fisioterapia pélvica no Brasil tem 10 anos, né? Então, assim, é uma coisa nova. Médicos mais antigos não sabem... Olha lá, ela nunca soube que tinha essa fisioterapia. Nunca ouviu falar. Não sabe. Nunca ouviram falar, eles não sabem nem o que que é. Na verdade, eles acham assim, bicho de sete cabeças para eles, entendeu? Então eles não indicam porque eles não conhecem, por mero desconhecimento. Como a gente, como mulher, também não sabe que a gente pode ter esse tratamento, né? Então, no Brasil, isso é bem pouco falado, recente. É muito novo, é muito recente. Agora, tem países que a pessoa tem alguma alteração pélvica, ela já vai para fisioterapia antes de qualquer tratamento, ela está junto com o médico. Faz parte do tratamento clínico. Os próprios guidelines europeus, que são os guidelines que mais falam sobre dor pélvica, e são os guidelines que têm atualização anual. E o que é um guideline? São aquele conjunto de artigos, né, e de recomendações da classe médica que estuda isso, e a fisioterapia está como uma recomendação para dor pélvica crônica, e dentro da dor pélvica crônica entram aí a endometriose, a tal da cistite intersticial, que hoje não é mais cistite intersticial, dor da vesical. Então, assim, tem um monte de alterações, inclusive nos homens também tem dor pélvica, o homem também tem dor pélvica, mas não da endometriose, aí não tem nada a ver, mas são outras causas. Outros fatores. Outras causas que não são a endometriose, mas que também é muito pouco falado. Já tem médicos novos que já sabem, já indicam. Então, principalmente, quem tem endometriose, quem já tem o diagnóstico, procura um especialista, porque o especialista com certeza vai indicar. Se ele é um bom especialista, ele sabe, porque dentro dos hospitais, né, hospitais de ponta que esses médicos atuam, tem uma fisioterapeuta pélvica lá atuando com ele. Normalmente tem, né? Então, dentro do Hospital das Clínicas, tem a fisioterapia urológica atendendo dentro do ambulatório de urologia junto com o médico. Então, médicos que estão atualizados, que buscam informação, sabem que sim, a fisioterapia pode ajudar. Eu não sei se eu respondi. Respondeu sim. E aí ela respondeu, muito bom, parabéns, irei em você, obrigada. Obrigada, Fernanda. Te espero, então. Legal, minha prima, uma querida, e ela tá precisando dessa ajuda, ela já vem aí tratando há um tempo, Josinha já operou, mas o negócio ainda tá
incomodando ela ali, né? Ó, tá vendo que interessante? Eu mesmo, se tivesse, né, passado por isso, eu também não saberia, né, a partir de hoje, desse momento, que existe essa, né, essa possibilidade aí de fazer a fisioterapia pélvica, mesmo em caso cirúrgico, né? Então, olha só que interessante. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Josinha? Ai, Maravilhoso. obrigada. É importante falar assim que nem toda paciente vai passar por cirurgia, né? Tem É, pacientes que não passam por cirurgia. tá, entendi. Então, isso Tá. assim, óbvio que só a cirurgia vai tirar os focos da endometriose. A Uhum. fisioterapeuta não vai conseguir fazer isso. Isso. Nem a nutricionista, nem a psicóloga, nem Uhum, não vai uhum. conseguir. Quem vai tirar é o médico. Só Com que nem certeza. sempre a paciente vai passar por cirurgia. Vai Uhum, depender da discussão dela com o médico, né? Porque às vezes o uhum, foco é pequeno, às vezes ela vai passar por um tratamento ainda de hormônio. Então, assim, uhum. podem ter outras situações aí em que ela não vai passar. E aí pode entrar tanto a fisioterapia antes ou depois da cirurgia, né? Então, Entendi. De qualquer sorte, é maravilhoso o processo da fisioterapia, independente do que o médico for definir, né, para o tratamento, a fisioterapia ela sempre vai auxiliar, tanto na dor como na recuperação da paciente, não é isso? isso, e também na prevenção. Se essa mulher não tiver Uhum, nada, ela pode usar a fisioterapia para prevenir incontinência uhum, urinária, que uhum. pode acontecer quando ela ficar aí, né, tiver uma idade ou prevenir outros sintomas pélvicos aí dessa mulher. E a gente pode falar nisso uma outra live daí. Isso aí eu falo, mas e aí? É. O que é Ai, importante também, assim, as pessoas que passaram pela cirurgia, que uhum, fiquem uhum, atentas à recidiva, né? Porque a endometriose tem recidiva. Então, principalmente na cistite de repetição, aquela cistite que fica muito constante, a pessoa faz a cirurgia e aí continua tendo esses sintomas e muito frequentes, sem bactéria, pode ser uma uhum, recidiva, né? Então, assim, é uhum. importante ficar atenta e sempre em contato com esse médico, né? Uhum, uhum. Nossa, muito interessante, José. Aprendi super, hein, hoje aqui. Que bom, que bom. Essa era a Muito ideia, né? legal. Ensinar a mulherada. Uhum. É muito legal, Josinha, porque é aquilo que eu falei no começo, a gente sofre com alguns sintomas que a gente aprende a conviver com isso e a nossa qualidade de vida vai caindo cada dia mais, né? E aí a gente fica num cansaço, num desânimo, aí a gente não consegue entender, né? Por que que falta energia às vezes, né? Enfim, e aí é o que você falou, né? A gente vive inflamada, né? A inflamação, ela vira sistêmica mesmo e aí a gente não sabe, né? Por que que tem dor de cabeça, né? Por que que a imunidade às vezes está fraca? Então começa a interferir aí numa série de outros processos do nosso corpo, né? É. Além dessa parte toda do endométrio, enfim, dessa parte que é mais sua aí para você explicar. A nutrição ela tem um papel muito importante nessa questão da Uhum, inflamação. Então, uhum, assim, faltou eu falar quando a gente falou de tratamento, mas assim, a nutricionista é muito importante. uhum, Às vezes entra com uhum, psicólogo, psiquiátrica, às vezes um profissional especialista em dor. Então, uhum, dependendo da situação, é uma equipe uhum, bem multi mesmo, né? uhum, E aí eu tô uhum. super curiosa para saber o que a nutrição pode fazer, né? Legal, Jô, parabéns, viu, amiga? Muito legal. Não sabia de quase nada disso. Entendi um pouco sobre essa inflamação, porque é uma doença altamente inflamatória, né? E aí, nós da nutrição, nós tentamos trabalhar paralelamente, né, com a fisioterapia e o médico, sempre no intuito ou de diminuir os sintomas, né, ou de melhorar um pouquinho essa sensação da dor, né? Então, Uhum. existem alguns nutrientes e alguns fitoquímicos que atualmente, né, existem estudos que podem auxiliar aí no tratamento da endometriose e às vezes até na prevenção, caso haja uma, vamos dizer assim, uma carência de nutrientes, né? Isso pode ser um fator para também aparecer a endometriose, né? Então, como você disse no começo, Josinha, existem alguns itens que podem interferir aí no desenvolvimento da endometriose, né? Não que seja a causa disso, mas é importante a gente conhecer esses itens, porque isso pode vir a dar uma maior probabilidade de você vir
a desenvolver uma endometriose, tá? Sim. Então, alterações genéticas, né? Alterações hormonais, a imunidade enfraquecida mesmo, a detoxificação. Então, quando a gente fala de tomar remédio de verme, né? Quando a gente fala de contaminação de metais pesados, né? Quando a gente fala de agrotóxico. Então, se a gente não tem essa parte da detoxificação do nosso corpo funcionando muito bem, pode ser um fator que interfere no aparecimento, né? Da endometriose. O estilo de vida, né, Josi? Então, se essa mulher ela faz atividade física, se ela não faz, se ela é uma pessoa que é mais ativa ou menos ativa, que é aquela coisa que eu falei no começo, que a gente não tem raiz, a gente tem perna, então a gente foi feito para se mexer, né? Adorei. E as pessoas hoje, atualmente, infelizmente, acham que é tudo no celular, né? E a questão da alimentação, né? Que também pode ser um fator que interfere no desenvolvimento da endometriose. Não só ela, mas botando ela dentro de um estilo de vida aí inadequado, vamos dizer assim, né? Sim. Então, como ela, a gente está falando desde o começo, ela se caracteriza, né? Pela presença desse tecido fora, né, do útero, ela vira uma inflamação sistêmica, né? Isso a gente já está falando desde o início. Oi, Fê, maravilhosa! E aí, muitas vezes, Josinha, isso pode afetar tanto o metabolismo hepático como o nosso tecido adiposo, né? E aí vai afetar, que nem você disse no comecinho da nossa live, a expressão dos genes do cérebro, né? Aumentando essa percepção de dor e essa sensibilidade, né? Então foi o que você falou, né? Os neurotransmissores, eles ficam muito mais aguçados por conta mesmo dessa inflamação generalizada. E como o fígado ele fica mais preguiçoso, afeta o metabolismo, né, hepático, vamos dizer assim, a queima da gordura e o emagrecimento, eles ficam prejudicados também por conta dessa inflamação sistêmica, né? Então, é muito mais, Josinha, obviamente que tem a suplementação, eu vou falar de todos os fitoquímicos, todos os nutrientes que seria ideal a gente suplementar, né, no caso de um diagnóstico de endometriose, mas obviamente que cada caso é um caso, tudo depende de como essa paciente chega, né? Se é uma paciente sobrepeso, obesa, se é uma paciente que é desnutrida, então cada caso é um caso. Mas os estudos contemplam algumas substâncias, né? Alguns nutrientes e fitoquímicos que podem ajudar. Tanto não na cura, né? Mas diminuindo um pouquinho essa lesão da inflamação e às vezes até nessa percepção da dor, tá? Então, é muito mais o que a gente tira na nutrição, né? As pessoas têm mania de, mas eu quero suplementar, eu quero tomar polivitamínico, eu quero tomar whey, eu quero tomar creatina, eu quero tomar. Mas é muito mais o que a gente tira, né? De ruim do que inflama, por ser um processo inflamatório sistêmico, né? Generalizado do corpo, do que a gente introduz. Então, não adianta nada fazer essa suplementação que eu vou falar aqui e você não tirar o que inflama, né? Então, é muito importante as pessoas terem essa noção do que é muito mais o que eu devo evitar e também a suplementação combinada com isso vai ajudar nesse tratamento, tá? Então, primeiro de tudo, né, os estudos defendem muito a exclusão da carne vermelha, né? Por quê? Pelo fato da gordura saturada, né? Então, bacon, embutidos, né, as carnes vermelhas que são carnes mais gordas, né? Elas devem ser retiradas da alimentação desse paciente com o intuito de reduzir essa inflamação, tá? Depois disso, a questão do açúcar branco, né? Que é um grande vilão aí, né? Atualmente na nossa sociedade, existem pessoas que são viciadas, né? No açúcar e viciadas mesmo, não conseguem ficar sem, né? Por conta de todo um histórico infantil, enfim, emocional. Então, o açúcar branco, ele é um dos piores inimigos aí, todo mundo sabe, né, disso. E na endometriose, ele aumenta muito mais essa questão da inflamação, né? Ele deixa essa inflamação muito mais latente. E a bebida alcoólica, né, Josi? Então, a pessoa que está tratando, né, ela tem que evitar gordura saturada, o açúcar branco e a bebida alcoólica, que são os alimentos e bebidas mais inflamatórios aí que existem, né? Então, o ideal é excluir esses itens da alimentação, tá? E os estudos, eles defendem muito a questão da dieta mediterrânea, né?
fazer, você tentar chegar o mais perto possível de uma dieta mediterrânea, né? Com temperos naturais, né? Então, não usar. Que é essa meditação, essa alimentação mediterrânea? Conta para nós. Então, e é uma dieta que a gente usa muito mais temperos naturais e ervas finas, né? Então, Ah, sálvia, né? Hortelã, a salsa, o manjericão, né? A páprica, né? A própria peperina, a berberina, né? Que são temperos naturais mesmo. A curcumina, que eu vou falar um pouco, mas aí a questão da absorção é melhor a gente usar o suplemento mesmo, a cápsula, né? Porque a gente tem que consumir uma quantidade muito grande, aí na alimentação não dá. Então, por isso que às vezes a gente tem que suplementar, né? Então, essa dieta do Mediterrâneo são peixes, né? Mais a questão do ômega 3 também, que ajuda nesse processo inflamatório, né? Os peixes, então, eles menos não têm. carne vermelha, mais peixe, é isso que você está falando. Exatamente, por conta da Tá. gordura saturada, né? Tá. O peixe, ele tem a questão do ômega 3 e ômega 6, que ajuda, é um dos melhores anti-inflamatórios que existem naturais, é o ômega 3, né? Que ajuda no combate dessa inflamação toda, tá? Então, tentar reduzir isso o máximo possível e ter um estilo de uma alimentação parecida com uma alimentação mediterrânea, usando muito azeite de oliva, né, bastante verdura, bastante fruta, menos carboidrato refinado, né, menos gordura saturada, menos açúcar e menos produto industrializado, né, que a indústria ela compra a nossa saúde, tá? Então, uma alimentação mais natural e com menos indústria, vamos dizer assim, e mais carne branca, tá? Então, É esse é o ótima, estilo. né? Nada muito restritiva, né? Dá E para gostosa fazer, ao mesmo tempo, né? dá para fazer, né? E de repente, né, Josinha, as pessoas elas leem tanta coisa. Peraí. E se não gosto de peixe, posso? Trocar, né? Seria trocar É, por na frango, é verdade, isso que ela tá... depende do corte do frango, né? Se for um corte de frango que tem aquela pele, né? Que tem aquela gordura do frango, ele também vira gordura saturada, tá? Agora, se for uma carne mais limpa de gordura, né? Tipo peito de frango, aí é menos pior. Só que não vai ter o ômega 3, né? Que eu vou falar daqui a pouco de todos os suplementos, né? Nutrientes e fitoquímicos que podem auxiliar nesse processo. O frango, ele não tem ômega 3, por exemplo, né? Mas se a pessoa não come o peixe, eu prefiro que ela use, então, o frango do que a carne vermelha em si, tá? Então, eu vou falar de alguns nutrientes, né? Algumas substâncias que é importante as pessoas saberem para até questionar para o médico, né? Na hora de fazer esses exames, para poder ver se está tudo bem. Então, baixos níveis de vitamina D, zinco e vitamina E, eles contribuem para o aumento do risco da endometriose, né? Então, é legal a gente ter esse controle, né? Quando vai no ginecologista, já pede os exames também dos micronutrientes para saber se isso tá tudo tranquilo. Então, zinco, vitamina D e vitamina E, tá? E aí, se a pessoa precisar, ela vai suplementar. Se não, o zinco a gente acha em diversas castanhas, germe de trigo, semente de abóbora, amendoim, amêndoas, tá? A gente consegue também absorver bastante esse nutriente. Mas se tiver muito deficiente, é bom suplementar por uns 3 meses, tá? E a vitamina D é o sol, né? Estou com excesso de vitamina D. A Samanta Marizias está dizendo que está com excesso. Flor, não tem problema portunhol, o importante é você interagir. Boa. Aí o excesso de vitamina D, a gente tem que depois investigar como que tá zinco, como que tá selênio, né? Como que tá a questão do magnésio também. Mas você suplementou ou você tem um excesso de vitamina D mesmo sem suplementar? Depois você me conta, tá? Porque tem estudos que dizem até para dermatite, estão defendendo aí até 50 mil I por dia de vitamina D. Então, precisa ver qual que é essa referência de excesso para você, tá? Isso que é importante a gente entender. A vitamina Porque nem E, né? sempre os limites, né? Os valores de limite são excesso, né? Significam. Então, e às vezes não é, entendeu, Josinha? Dependendo da patologia. Eu fui numa dermatologista, eu tenho dermatite, né? E aí ela falou, ó, você tem que fazer mega dose de vitamina D. Ela me passou 3 meses, 50 mil I por dia, né? Então, eu tomei uma alta dose e realmente minha pele melhorou muito das manchas da dermatite. Então, tudo depende de qual que é a referência dessa paciente, né? Então, o ideal é que ela procure depois a gente no pessoal pra gente ajudar ela, tá?
A questão da vitamina E, né, que estão nas castanhas, no tomate, na amêndoa e na semente de girassol, tá? Então, os médicos, às vezes, eles trabalham dentro da referência. Entender, né, o que dentro dessa vitamina D, alguma coisa gerou para ela estar acima do limite ali normal. E os seus exames anteriores? Ela sempre oscilou? Como que estava antes, tá? Então, o ideal é depois você procurar a gente no pessoal para a gente te ajudar melhor nessa questão, tá? Porque tudo depende de como que tá o seu histórico de vitamina D anterior, né? E os médicos, eles trabalham dentro dessa referência, mas podem existir outros nutrientes que são precursores, né? Que ajudam na formação da vitamina D, que podem estar em excesso também, tá? Então, é importante a gente investigar isso também a fundo, né? A questão, gente, do magnésio, que é um dos melhores suplementos que existem aí no mercado hoje em dia, eu recomendo que todas nós tomemos o magnésio, né? Porque ele ajuda em diversas funções, tá? Na saúde da mulher, antioxidante, anti-inflamatório, ajuda no sono, é um relaxante muscular. Então, assim, estudos dizem, assim, que nós, mulheres, devemos tomar, a gente tá fazendo uma live sobre magnésio, porque existem vários tipos de magnésio, né? Mas é importante também. E falando dos fitoquímicos, né? Que são substâncias que a gente tira dos alimentos mesmo, que tem comprovação científica de desinflamar e curar ou melhorar alguns sinais e sintomas, tá? O primeiro deles é a curcumina, a cúrcuma, né? É importante a mulherada saber que não adianta você só temperar as comidas e aquecer a cúrcuma, que ela é volátil, então você perde ela no aquecimento. E que pra eu não gente. Sabia. Tem que ser crua, então. Tem que ser depois que você faz a comida, né? Você jogar em cima, tá? E também pra gente ter uma função antioxidante, anti-inflamatória e de combater esses radicais livres da inflamação, você tem que consumir 3 gramas no mínimo junto com a peperina. Então, 3 gramas de cúrcuma não é pouco, né? É No bastante, dia. Então, né? o ideal Dela. o ideal é suplementar mesmo. Eu sei que muitas vezes a gente não tem condição, mas aí, se não tiver condição, a gente tenta traçar algumas estratégias dentro da alimentação mesmo, tá? O resveratrol, né, que são os derivados aí das frutas vermelhas, né? Eles também têm esse poder de combater os radicais livres e diminuir aí esse processo inflamatório, tá? E a gente suplementa através da sua forma ativa, que é o transresveratrol, tá? Mas aí a uva, os berries, né? Goji berry, blueberry, amora, tá? Então, todas as frutas vermelhas também têm essa questão do resveratrol, não o vinho, tá, mulherada? Porque o vinho é o álcool. Não adianta se embebedar. E o álcool piora essa inflamação, né? Cada vez mais. Estudos dizem também sobre a quercetina, né? Que está presente aí na maçã, na cebola, tá? Que é um flavonoide também que combate os radicais livres da inflamação. Então, assim, normalmente quando vão no consultório, Josinha, a gente faz um polivitamínico, né? Por uns 3 meses aí, com esses fitoquímicos. E aí, se precisar dos nutrientes também, a gente faz a suplementação para poder essa paciente ir melhorando, né? Tem o epigalocatequina, que é do chá verde, né? Que ajuda pra caramba também na questão da inflamação, né? Que a gente chama de ECGC. Então, é epigalocatequina, que vem do chá verde. O ácido alfa-linoleico, que é derivado também do ômega 3, tá? E o ômega 3 também ajuda muito nessa questão da inflamação. A vitamina C, né, que é um anti-inflamatório natural também, ele vem combatendo aí essa infecção, essa inflamação generalizada. E a NAC, que é a N-acetilcisteína. Então, normalmente, Josinha, não adianta a gente fazer, por exemplo, um combo desses fitoquímicos, né, suplementar e continuar comendo carne vermelha, continuar comendo muito doce, continuar comendo fritura, né? Continuar comendo produto industrializado, que não vai adiantar nada, né? Porque você está combatendo e inflamando, combatendo e inflamando. Então, se a gente puder juntar, né? Excluir com o incluir, né? Esses alimentos, muitas vezes a paciente não tem condição de suplementar, porque não é barato mesmo, né? A questão da suplementação. A gente entra aí com algumas estratégias anti-inflamatórias naturais mesmo, só que daí a pessoa ela tem que se dedicar, porque é aquele volume um pouco mais, um pouco maior, né? De maçã, de cebola, de frutas vermelhas, de curcumina, né? Então ela tem que dar um up nisso
e tirar o que inflama, né? Então, estudos têm mostrado que existe uma melhora, tanto da percepção da dor, né? Como também na questão da redução, não da cura, né? Dessas lesões, né? Desses pólipozinhos que você Sim, explicou, tá? sim. E aí, Aham. Josinha, eu, pelo menos no que eu estudei, depois você me corrige, que alguns sintomas podem aparecer juntos, né? Da endometriose devido a essa inflamação generalizada, tá? Então, depressão, ansiedade, Sim. alteração no sono, alteração do intestino, que você já falou, e até a síndrome do intestino irritável, né, Josinha? É. Então, eu acho que é isso, né, Josinha? Assim, um geralzão da nutrição, né, falando. É uma dieta anti-inflamatória, vamos dizer assim, né? Preconizada aí com a questão dos fitoquímicos, né, que são os flavonoides, e a questão do zinco, vitamina D, vitamina E magnésio, tá? Então, um resumão seria isso aí, tá, É. Josinha? Mas É. cada um é cada um. O ideal é procurar um profissional especializado. Então, eu e a Josinha, a gente está aqui à disposição, a gente está trabalhando com alguns pacotes também de atendimento, né? Então, se vocês têm interesse de tratar a endometriose, melhorar sinais e sintomas pós-cirúrgicos, pré-cirúrgicos, existem estratégias, tanto da fisioterapia como da nutrição, que combinadas as duas, elas vão trazer uma melhora muito mais efetiva na sua qualidade de vida e no seu sofrimento. Então, quem tiver interesse, pode me procurar, pode procurar a Josinha. A gente está fazendo aí um combo de consultas, né, Josinha, juntas, para tentar Sim. reduzir valores e agregar mais conhecimento dentro desses atendimentos, né? De uma forma mais efetiva. E é isso, eu queria agradecer você, Josinha, mais uma vez, tá? Obrigada Queria que também. você colocasse aí suas considerações finais, de novo, falando do nosso sorteio, do nosso brinde. E, Verdade, é mesmo. Estava tão envolvida com todas. Até esqueci do brinde. né, Josinha? E falar É. um pouquinho dos seus atendimentos, onde que você atende, Josinha, aqui no litoral, para as pessoas Então, saberem e depois procurarem você. Vou colocar enquanto você fala, oh meu Deus, o seu perfil e o seu telefone sim, aqui, tá bom, Josinha? tá bom. Então, eu trabalho aqui em São Paulo, de segunda a quinta, e sexta e sábado em Maresias, no litoral norte de São Paulo, né? Eu atendo também para pacientes da Atlete, que é esse espaço de treino funcional que a gente vai sortear, né? E tá dando brinde ao apoiador, eu também atendo lá dentro, então para pessoas que estão dentro da Atlete, elas têm esse benefício de poder ser tratada lá dentro mesmo, do mesmo espaço, né? E aí o brinde, como que vai funcionar? Então, vai ser como a semana passada, tem que seguir o meu Instagram, que é o URUS, Eu botei aí. Fisioterapia. Isso. Isso. Nutri for Health, que é o Instagram da Flavinha, nutricionista. Depois da Casa Prana, que é da Pati Yoga, né, lá de Maresias. E também da Atlete. Então, seguindo todos os perfis. Vai mandar lá no meu perfil, lá no direct, né? Não no telefone, mas vai ser através do direct. Vai lá, vai mandar qual a cidade? São Paulo, para a gente saber qual o benefício que ela vai concorrer. Então, São Paulo vai ser na Atlete e em Maresias vai ser a aula de yoga da Paty. Vai lá, coloca a cidade, o nome e o telefone, né? Aí já vai estar participando. Eu vou anunciar para a ganhadora no decorrer da semana, que ela por WhatsApp, e na próxima live, que será na quarta-feira que vem, a gente vai anunciar a ganhadora aqui, que nem a gente anunciou a Cláudia Queiroz, que foi a ganhadora da live da semana passada. Então, Que acho que é legal. isso. É isso aí. Obrigada, Josinha, mais uma vez, viu? Acho muito importante a mulherada ficar atenta nisso, né? E mais uma vez eu bato na tecla que a nossa missão como profissional da área da saúde é trazer essa informação, né? Você vê que muitas vezes não é falar mal, né, da classe médica, da classe de nutricionista, Não, de fisioterapia, mas muitas vezes eles não têm um olhar voltado para essa área da fisioterapia ou da nutrição, né? Que podem estar colaborando com esse sofrimento da mulher, né? Durante esse processo, tá? Então, busquem ajuda, mulherada. A Josinha é uma excelente profissional, tá?
o contato dela ficou aqui. E aí sigam o perfil dela para poder vocês concorrerem ao sorteio. Para quem tem interesse, os Eu meus também. atendimentos são, Tem que são seguir o feitos aqui nosso, na tem que Vila seguir o nosso. Olímpia. São feitos aqui na Vila Olímpia, tá? Aqui em São Paulo também. E lá no litoral eu também atendo umas 2 vezes no mês, lá no Vita Maresias. Então também tem essa possibilidade para quem é do litoral. E nós estamos aqui, mulherada, à disposição para esclarecer as dúvidas, né? Deixem aí suas dúvidas por direct, o que vocês acharam aí dessa nossa iniciativa. E na semana que vem nós teremos mais uma live para fechar esse tema da saúde da mulher, né? Falando um pouquinho sobre constipação intestinal, né? Que é um tema também bastante polêmico. E aí a gente vai trazer, a Josinha vai trazer aí um monte de dica. Ela fez o mestrado, né? Não, mestrado não. A tese de conclusão foi um vídeo, né? Para ensinar o que é constipação, e eu vou falar um pouquinho disso aí na próxima live. Então vai ter bastante conteúdo, mulherada. Não percam, não deixem de seguir a gente, que eu acho que a cada dia a gente tem uma oportunidade de dar uma guinadinha aí na nossa qualidade de vida, na nossa saúde e trazer mais bem-estar mesmo para a nossa rotina e para a rotina dos nossos familiares. Josinha, obrigada, foi maravilhoso, aprendi muito hoje e vamos Eu que também. vamos. Semana que vem tem mais. E quem tiver interesse, mulherada, é só procurar a gente. Quer falar mais alguma coisa, Josinha? Não, só agradecer mesmo aos apoiadores, a Atlete e a Paty Yoga, né, do Casa Prana Maresias. E você por esse convite, por todo o pessoal que entrou. Aí também fiquei muito feliz de ver pacientes meus aí, muito, muito agradecida. Josinha, obrigada, viu, amada? Então a live vai ficar gravada aqui, já vou marcar a Josinha aqui. E não percam, então, a semana que vem, mais conteúdo interessante para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, hein? Josinha, um beijo no seu coração. Te vejo esse fim de semana lá, hein? Vou estar lá. Isso. Beijo, amor. Obrigada por tudo, viu? Obrigadão Tchau. mesmo. Boa noite. Tchau, tchau, mulherada.